Olá, tudo bem com você? Estamos na Semana do Meio Ambiente, mas temos pouco para comemorar. 7 meses depois do rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, que destruiu distritos e afetou mais de 30 cidades ao longo do Rio Doce, ainda há lama sendo despejada na região de Mariana, Minas Gerais. E as famílias afetadas pela tragédia ainda não conseguiram retomar a sua vida normal. Um processo de tombamento municipal foi iniciado com o objetivo de transformar 3 localidades devastadas em áreas protegidas pelo patrimônio cultural. Bento Rodrigues, Paracatu de Cima e Paracatu de Baixo. Além de resgatar a história do que se foi soterrado, a proposta tem por finalidade advertir para que uma tragédia como esta não se repita. Casas, bens públicos, ruas e muitas outras memórias ainda estão debaixo do lamaçal. Caberá à Justiça de Minas Gerais julgar os processos que tratam da responsabilidade civil pela recuperação dos danos decorrentes do rompimento. Entre os casos estão recuperação ambiental, socioeconômica e indenização dos moradores. E parte das ações judiciais está por conta da Justiça Federal. Porque 7 meses depois do acidente ainda não temos uma solução adequada, centenas de famílias foram afetadas, parte da natureza da região foi destruída e os danos ambientais ultrapassaram os limites do estado de Minas Gerais. E esse é o nosso tema de hoje. Para essa conversa, convidamos o Procurador Federal Eduardo Oliveira, ele que é professor também da COP. O professor da COP é o Marcos Freitas, está aqui, professor da COP, UFRJ, coordenador do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, boa noite. E também o Eduardo Santos de Oliveira, ele que é procurador do Ministério Público Federal de Campos dos Goytacazes. Agora sim, Eduardo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Bonito, tudo bem? Então vamos rodar a primeira reportagem de hoje e ver um pouquinho mais sobre o caso de Mariana. Uma das maiores tragédias ambientais já ocorridas no Brasil completou 7 meses. O rompimento da barragem de Fundão da empresa Samarco destruiu casas, plantações, comércio e vidas. A lama invadiu o distrito de Mariana, deixou 19 mortos, se espalhou pelo Rio Doce e, após percorrer cerca de 700 quilômetros, desagou no litoral do Espírito Santo. 7 meses depois, a natureza e as comunidades atingidas continuam a sofrer com o impacto da tragédia. Entre multas, termos de ajustamento de conduta, acordos e ações de bloqueio de bens, a mineradora, que está com as operações paralisadas desde a tragédia, luta para o retorno parcial de suas atividades. E, enquanto isso, avança no Senado a proposta de emenda constitucional, a PEC 65 de 2012, que derruba o licenciamento ambiental para obras. Na opinião de especialistas, a proposta é um retrocesso à legislação ambiental no país e representaria um risco à sociedade. Afinal, o que é preciso ser feito para evitar que outras tragédias como essa ocorram no país? Pois é, parece que é uma pergunta simples, né? A gente cansa de repetir algumas expressões para tentar evitar que novas tragédias ocorram e muitas vezes pelo descaso do poder público ou até por algumas outras intempéries, é claro, elas acabam retornando. Eduardo, vou começar por você. Você que faz parte da Força Tarefa, que está bem mais ligado à realidade de Mariana nos últimos 7 meses. Como é que você faz essa análise da linha do tempo desse período que passou desde o 5 de novembro até hoje? Boa noite para você. Boa noite. Brito, do ponto de vista do Ministério Público Federal e da Força Tarefa, não há muito o que comemorar. Primeiro porque a lama continua percorrendo, né, os corpos hídricos. A empresa não conseguiu, até a data de ontem, conter, né, a passagem dos resíduos. Portanto, a gente pode afirmar, sem medo de errar, que a poluição continua, né, e a empresa não conseguiu tomar medidas efetivas para evitar isto. Segundo, porque as tratativas têm sido individuais, né, quando acontecem, pontuais, não estão visando a comunidade, né? Então a gente não tem muito o que comemorar nesse sentido. E para piorar a situação, nós somos surpreendidos com o acordo, né, homologado em Brasília, que na verdade esse acordo sela a ação de 20 bilhões proposta pela União, pela AGU, junto com outras entidades, né? O que para nós é preocupante, porque essa ação foi proposta logo no início do acidente, não havia formado nenhum cabedal técnico
para fazer um diagnóstico mais preciso. Tanto assim é verdade que, nesse momento, o MPF está discutindo nos tribunais superiores esse acordo. E, ao mesmo tempo, propôs uma ação civil pública com um valor maior e que, ainda assim, na nossa ótica, é uma questão que vai demandar processo, controle e gestão de processos. Mesmo o valor que a gente propôs, ele ainda não foi feito um diagnóstico, mas é, no mínimo, mais preciso do que foi feito logo de maneira assodada pela AGU e pela União. Marcos, você que estuda bastante o uso do solo, está ali envolvido com as dinâmicas de empoderamento do cidadão para poder conhecer bastante essas dinâmicas, como é que você interpreta essa fase pela qual o Estado brasileiro está passando agora? No que aconteceu em Mariana, é possível prever que a gente consiga constituir um novo momento para que a cidade possa voltar a ter produtividade? Olha, Brito, primeiro existem determinadas situações em que você conseguiu gerar alguma legislação de acompanhamento setorial mais duro do que outros. Então, eu diria que hoje, por exemplo, no setor petróleo, vocês vão lembrar os vazamentos que ocorreram no Paraná no início dos anos 2000, que, enfim, foram bastante contundentes em rios, e depois aqui no próprio litoral do Rio de Janeiro, que também foi bastante contundente alguns vazamentos que ocorreram. Então, o setor petróleo foi bastante pressionado para que aquilo não acontecesse mais e se dotasse de um sistema de autocontrole por si próprio e depois atendimento aos órgãos ambientais, a ponto do IBAMA criar uma estrutura no Rio de Janeiro só para petróleo. E hoje eu diria que está muito mais controlado o setor petróleo do que o setor mineral. O setor mineral é um setor que tem um peso no PIB nacional similar ao setor petróleo, mas contribui muito pouco do ponto de vista de compensação financeira. Então, parte do que ocorreu hoje no setor mineral, que dizem que tem 600, 700 barragens similares a essa, espalhadas pelo Brasil, muitas em Minas Gerais e outras no Pará e outros lugares do Brasil, você vai ver que o próprio órgão de controle, que é o DNPM, tem uma dificuldade pelo baixíssimo número de fiscais, pelo baixíssimo número de formas de acompanhamento. Então, muitas vezes, a licença ambiental faz exigências, mas ninguém vai verificar depois se essas exigências estão sendo cumpridas, por falta de recursos para poder manter. Então, eu acho que existe um desbalanço entre alguns setores que já têm sido bastante cobrados ao longo do tempo, mesmo com alguns problemas ainda existentes, né? Eu acho que hidrelétrica, por exemplo. Hidrelétrica vem de uma pressão desde a época dos anos 80, quando se construiu uma Balbina, uma Tucuruí com lagos de 3.000 quilômetros quadrados. Balbina tem 2.600, Tucuruí tem 3.000 e pouco, dito pela Eletronorte. Medido mesmo pelo INPE, Balbina pode chegar a 4.000. Então, são lagos gigantescos. Balbina na região amazônica, na região amazônica, Tucuruí no Pará. E você vai ver que hoje, para construir um lago de 400 quilômetros, que é o Lago de Belo Monte, o nível de controle é gigantesco. Você diminui o lago, aumenta o aproveitamento, porque Balbina só tem 250 megas, estamos falando de 11 mil, e mesmo assim a sociedade está acompanhando. Uma mineração desse porte, eu pouco ouvi de discussão no momento que se chegou, e a gente só foi saber no momento da tragédia. Talvez os mineiros tivessem acompanhado mais. Agora, a nível nacional, eu vejo muito pouco acompanhamento do setor mineral. Pois é, sobre o acompanhamento da tragédia, nós vamos conversar agora pela internet com o jornalista Caetano Manente, ele que teve a oportunidade de cobrir o episódio em Mariana e percorreu todo o trecho da Lama até Linhares, no Espírito Santo. Caetano, já nos assiste aí pela internet, muito obrigado aí pela gentileza em aguardar o nosso contato para esse programa de hoje. Tudo bem com você? Tudo certo, estou à disposição de vocês para conversar sobre essa tragédia. Pois é, Caetano, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco da sua perspectiva, de quem acompanhou, quem vivenciou isso junto aos moradores e junto ao poder público local durante todo esse período, né? O que você pode trazer para quem está assistindo agora o debate, das suas impressões enquanto jornalista da cobertura de um ambiente como esse depois da tragédia? Pois é, Brito, eu fiz a cobertura, eu sou jornalista independente, autônomo, né, e fiz freelancer, que a gente chama, e fiz a cobertura para o site Jornalistas Livres, que é um grupo de comunicadores que fazem um trabalho na internet sobre direitos humanos, principalmente. E aí quando estive lá, o que mais me chamou a atenção ao fazer essa primeira chegada
a cena ali do crime, né? A gente usou algumas vezes a palavra acidente, tanto nos noticiários, quanto mesmo de vez em quando a gente está falando e surge essa palavra acidente. Eu acho uma palavra bastante inadequada, né? Quando você vai procurar no dicionário, a palavra acidente está sempre vinculada a eventos inesperados, né? E, bom, e acho que não é bem o caso. Mas voltando a essa primeira impressão que eu tive lá em Mariana, lá no Bento, né? Em Bento Rodrigues, é a visão, até botei isso na minha reportagem, é a visão do fim do mundo, né? É a visão de como seria um mundo onde a gente não desse bola para qualquer aspecto de meio ambiente, de proteção do meio ambiente. Acho muito perigoso quando a gente está ouvindo os colegas falando aí, 7 meses depois e os problemas não foram solucionados e a gente não conseguiu avançar na proteção do meio ambiente. Então, aquele cenário que está na cabeça de todo mundo, que está na minha cabeça de ter visto lá, chegado, visto gente chorando, gente procurando suas coisas, procurando sua gente, procurando seus parentes, é o cenário do fim do mundo, é o cenário de quando não se tem proteção alguma com o meio ambiente, quando não tem proteção nenhuma com as pessoas que trabalham, com as pessoas que vivem nos lugares, e isso foi o que mais me impactou no primeiro momento. No segundo momento, no momento de averiguação, no momento de apuração da reportagem, o que me chama bastante atenção é a falência do Estado e do Estado democrático, e eu reforço a palavra democrático nesse sentido, porque havia um trabalho do Ministério Público de Minas Gerais que pediu ao Instituto Prístino um levantamento sobre as condições da barragem de Fundão, que pedia na época ainda em 2014, pedia para aumentar o seu volume. E esse trabalho do Ministério Público de Minas Gerais, juntamente com o Instituto Prístino, apontou que a barragem do Fundão, que a mina de Germano, tinha diversos problemas, não era um, não eram dois, eram diversos problemas de segurança, sobretudo com o posicionamento, a posição do distrito de Bento Rodrigues. Bom, nada foi feito. O Copan, que é o comitê que aprova aí, essas questões junto à Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, aprovou também o pedido da empresa do aumento do volume, e a gente viu essa tragédia horrorosa, né? Eu não sei se você tiver alguma pergunta, por favor, me interrompa, mas a gente teve a capacidade de transcorrer aí quase 650 quilômetros na tragédia, e o que a gente foi vendo foi diferentes tragédias em diferentes lugares, né? Então, nesse primeiro trajeto ali do local do acidente, na mina de Germano, até o município de Santa Cruz do Escalvado, por exemplo, era a destruição plena. Então, o leito dos rios destruídos, o distrito de Bento Rodrigues destruído, Paracatu de Baixo, Barra Longa. Mas depois a gente vai vendo diversos problemas, como o problema, por exemplo, para a agropecuária da região, problema de rios que não conseguem mais servir nem mesmo para a irrigação das plantações. Depois, Caetano, deixa eu pegar essa sua perspectiva, justamente, já que você está detalhando ali os trechos com mais impacto, com menos impacto, mas queria voltar a uma linha de raciocínio que você trouxe no início, né? A gente está aqui com o Eduardo, né, procurador do MPF de Campos dos Goytacazes, vou trazer essa pergunta um pouco para você, Eduardo, e depois eu volto com o Caetano na internet. Muito se fez no campo do estudo, da pesquisa para a identificação de riscos, né? O Marcos estava conversando agora há pouco sobre a possibilidade de haver cerca de 600 situações no Brasil similares ao que aconteceu em Mariana. Do ponto de vista técnico e jurídico, para que a gente possa ter ali uma eficácia nesse levantamento de dados, até que ponto essa identificação de riscos de fato vai para frente quando elas são apresentadas ao poder público? Eu acho que a primeira coisa que nós devemos colocar em foco, e pegando um gancho na fala do Marcos, é que nós temos um modelo normativo, né, que como modelo normativo é muito bom, é muito bom. A apresentação do estudo de impacto ambiental previamente e a discussão dele pelo poder público e as condicionantes, né, determinadas pelo órgão ambiental ou pelo órgão fiscalizador, elas são instrumentos importantes de fiscalização e de acompanhamento democrático, como diz o jornalista, nesse sentido. O problema é que há um divórcio, né, entre esse modelo normativo e as práticas. Né? Esses modelos, eles não são aplicados na prática. Por exemplo, talvez as pessoas não saibam que o EIA-RIMA, por exemplo, ou o EIA,
Estudo de impacto ambiental, né, necessário para um grande empreendimento, né? E espero que continue, né? A gente vai falar sobre a PEC 65. É necessário hoje, eu espero que continue a sê-lo. Mas o EIA, como enquanto instrumento, sim, ele é perfeito, que você consiga. Mas o que acontece com o EIA que as pessoas às vezes ignoram? O EIA ele é custeado, né, pela empresa, pelo empreendedor. Né? Aqui não vai nenhum demérito a empresa nenhuma. Estou apenas dizendo qual é o modelo e qual é a prática. A gente não fica naquela retórica de que a legislação brasileira, sobretudo a legislação ambiental, é muito eficaz, mas a fiscalização, obviamente, não só no campo ambiental, mas acaba não acontecendo? É usado como retórica, sim, até pelo próprio poder público, mas eu aqui não utilizo dessa forma. É porque a gente analisando realmente os instrumentos legislativos, talvez precisasse repensar, como defende o colega José Adércio, que é o coordenador da Força Tarefa, repensar o Código Mineral, discutir um Código Mineral, mas como regra o modelo. O problema é o divórcio no Brasil entre os modelos normativos e as práticas. Por exemplo, no caso de Mariana especificamente, um ponto que eu posso dizer, porque esse documento é público, Bento Rodrigues, desde o primeiro momento, foi vislumbrado no EIA. Desde o primeiro momento, lá em 2005, né, já se estava se preocupado com Bento Rodrigues no EIA. Ora, se o EIA fosse um instrumento sério na sua aplicação e execução, a só existência de comunidades ajusantes do empreendimento deveria servir para, no mínimo, discuti-lo com muito mais detença. E o meu modo de ver, você não poderia sequer realizá-lo. É relevante discutir o Código Mineral a essa altura do campeonato, Marcos? Sem dúvida, porque uma coisa é atuar em cima de uma catástrofe estabelecida, que é importante e que é das maiores que a gente tem notícia no mundo. A gente colocou isso num levantamento, entre as 10 maiores em volume de rejeito que foi jogado na Bacia do Rio Doce. Então, outra coisa é saber como é que a gente vai tratar o setor mineral, que tem uma importância para a economia brasileira, que tem uma importância em geração de emprego e renda e etc., que é importantíssimo para Minas Gerais, que é importantíssimo para o Pará e outros estados que podem vir a ter importância mineral no futuro. Você não pode continuar com o modelo mineral que é bom para as mineradoras e menos bom para as populações. As populações têm que ser atendidas e devem ser atendidas num modelo muito mais estruturado. Deixa eu perguntar para o Caetano. Caetano, o que você acha dessa discussão? Quer dizer, a gente está trazendo aqui para o estúdio justamente a possibilidade de discutir a grande necessidade que muitos municípios, né, entre os 5.500 municípios do nosso país, têm de ter um grande empreendimento no seu município para geração de emprego, para movimentar a economia e, obviamente, com Bento Rodrigues e Mariana, a perspectiva também não é diferente. Como é que você, que lidou com os moradores locais, com o poder público local, tem percebido essa visão da população e dos gestores públicos locais para o retorno das atividades em Mariana? Pois então, eu acho que quando eu estive lá, eu pude perceber realmente que havia dentro, não só dos moradores de Mariana, mas mais especificamente até dos moradores de Bento Rodrigues, uma ligação forte com a empresa. Realmente muitas famílias que dependem da renda da Samarco, do trabalho na Samarco, para sobreviverem. E isso passa bastante nas conversas dentro do município, sim. Mas o que eu coloco e o que vários órgãos e movimentos sociais, aí eu destaco, por exemplo, o MAB, que é o Movimentos Atingidos por Barragens, eles destacam, é que em Mariana e em Ouro Preto, nessa região muito forte de mineração em Minas Gerais, em várias regiões, mas nessa especificamente falando desse caso, existe um interesse político dos líderes políticos locais de seguir com essa dependência, digamos assim. O prefeito de Mariana deixou claro várias vezes que a Samarco não podia ficar parada muito tempo, porque isso seria inviabiliza o município, né? Exatamente, viabilizaria muitas questões de orçamento dentro do município. Mas a minha pergunta é por que um município está completamente vinculado a um grande empreendimento? É ok que a gente tem que saber que aquela região nasceu da mineração, dá para dizer assim, né? Os escravos que foram para lá para trabalharem no ciclo do ouro, ainda no século XVIII, no século XVII até. Bom, mas a gente está 400 anos depois, a economia se ramificou, é uma região com atrativos turísticos imensos, com rios, com grandes paisagens.
e certamente com capacidade de ter outras atividades econômicas. É importante os municípios brasileiros não estarem completamente atrelados a uma atividade comercial e, mais do que uma atividade comercial, a uma empresa. E mais do que uma empresa que doa para campanhas políticas de todos os políticos que estão trabalhando no município. Porque, senão, fica muito fácil e muito lógico para nós, enquanto sociedade, questionar o quanto uma cidade está, de fato, interessada em ramificar os seus negócios econômicos. Pois é, nesse sentido, Caetano, o prefeito de Mariana, né, o Duarte Júnior, do PPS, teve encontro com o presidente interino Michel Temer para pedir justamente o aval ao governo para o retorno das atividades da Samarco, né? Vai justamente na contramão do que você está trazendo de argumento, mas no sentido da necessidade da prefeitura local já ver aí a possibilidade de retomar as atividades. Eu não estou mais escutando. Tentar repetir, não sei se o Caetano nos escuta agora, pedir para a equipe fazer contato. Está nos escutando escuto. agora? Perfeito, Caetano. Justamente estava te trazendo a perspectiva do prefeito de Mariana, Duarte Júnior, já ter entrado em contato com o presidente em exercício, Michel Temer, para ver aí o aval do governo para o retorno das atividades da Samarco em Mariana, né? Pois é, eu tento colaborar no debate de vocês com mais uma questão. Quando eu fui lá a Mariana, eu conheci um morador que era de uma associação de moradores ali de um distrito muito próximo ao Bento Rodrigues, e ele me falava do projeto Estrada Parque Caminhos da Mineração. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse projeto. É um projeto da Samarco, ou era um projeto da Samarco, com a Prefeitura de Mariana, para se construir naquela região uma estrada parque, uma estrada turística para se visitar as minas e para se visitar, digamos assim, esse mundo minerador. E existe na internet, até recomendo aí para quem está nos vendo na TV e vocês mesmos, para acompanhar esse Estrada Parque Caminhos da Mineração. No YouTube tem um vídeo que mostra qual era o plano de Mariana e, mais especificamente, da Samarco para aquela região. Havia um plano de fazer Bento Rodrigues virar uma espécie de point turístico da mineração brasileira, com museus, com trabalhos com os estandes para receber investidores e etc. Eu acho que, claro que a gente tem que sempre questionar o quanto as empresas estão interessadas nisso, mas eu acho que também esse é um caminho de a gente apostar em vias alternativas dentro do mundo da mineração para não ficar tão atrelada a isso. Só que, obviamente, hoje a gente vendo a intenção da Samarco àquela altura, isso há 2 anos atrás, de fazer uma estrada parque, mas não respeitou o básico, não respeitou a segurança, que é o primordial de qualquer atividade industrial, minerária, agrícola. A gente tem que prezar pela segurança das pessoas e isso não foi feito, infelizmente. Tá certo. Caetano falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro pela internet. Obrigado aí pela sua contribuição no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Vitor. Eu posso só deixar uma apuração que eu fiz hoje até para participar do programa de vocês. Aí é uma notícia aí que a gente pode trazer. Rapidinho. Eu conversei com a Tatiana Ribeiro, ela é professora da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, e ela faz parte de algumas organizações que estão muito ativas na luta pelos direitos dos moradores lá da região. E ela me informou e pediu para eu passar para vocês que nessa Semana do Meio Ambiente mesmo, essa reunião está marcada para daqui a 2 dias, marcada para o dia 8 de junho, e vai ser uma reunião em Santiago do Chile, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e diversos movimentos, o MAB, Coletivo Margarita Alves, Justiça Global, vão estar lá em Santiago do Chile reclamando do rompimento da barragem, de como o Estado brasileiro vem tratando essas situações. Então, só para deixar essa informação, que existem fóruns aí, até mesmo fora do Brasil, interessados, preocupados com a questão de Mariana. Tá aí, Caetano, deixando a dica, em Santiago do Chile, no dia 8 de junho, Organização dos Estados Americanos em debate junto com outras instituições e representantes da sociedade civil para, obviamente, não deixar debates tão importantes como esse pararem no tempo. Caetano, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Até a próxima, meu caro. Obrigado pelo convite. Vamos lá, Marcos. A gente está passando o bloco aqui agora, mas isso que o Caetano trouxe é muito importante, né? De ter dali perspectiva local dos moradores também, no entendimento dessa discussão, né? A gente está falando de uma bacia, a bacia do Rio Doce,
que é uma bacia entre 2 estados, Minas Gerais e Espírito Santo, das mais estruturadas e mais organizadas no Brasil em termos de movimento de tomada do rio. Estamos falando de 86 mil quilômetros quadrados, 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Não é uma bacia pequena, é uma bacia de um certo porte, importantíssima, que passa por Governador Valadares, que passa por Colatina e uma série de outros municípios importantes. Então, essa bacia, ela ficou conhecida ao longo do tempo por ter um dos melhores sistemas de alerta hidrológico, que se organiza entre outubro e abril, que são os momentos das chuvas mais intensas, por causa das cheias. Eu já estive lá em Colatina, Governador Valadares, e assim, a reguinha funciona e a comunidade se organiza. Um sistema integrado entre operadoras de energia hidrelétrica que monitoram, a CPRM do lado federal junto com a ANA, e antes era a ANEEL também acompanhando, o IGAM, Instituto de Gestão das Águas Mineiro, o pessoal do IEMA, no Espírito Santo. Então, toda uma estrutura que envolve municípios, sociedade civil organizada, defesa civil, etc., etc., para evitar que aquelas enchentes provocassem mortes e que foram reduzidas drasticamente e relativamente organizado. Aí você se dá conta que o setor mineral, que dá o nome à bacia e que dá o nome depois à principal empresa mineradora do país, que é a Vale do Rio Doce, tem um tratamento, de certa forma, não cuidadoso com a bacia. Acho que é o mínimo que se pode dizer. Logicamente que aquele momento entre o barramento e os primeiros 100 quilômetros, ou os primeiros 100 a 50, você tem uma visão que parece o Vesúvio. Quer dizer, é uma situação de manter aquilo ali. Pompeia, né? É Pompeia, um negócio referência horroroso. à cidade de Pompeia, na Itália, destruída. É uma situação onde você vê cobrir que a recuperação não é trivial, de fato não é. São perdas de leito de rio, como deu na reportagem, perdas de uso do solo muito pesadas, e depois a coisa vai reduzindo o impacto à medida que você tem barramentos no meio, que vão segurando, etc, etc. Agora, os efeitos no uso da água, eles são mais fortes, a montante, do que a jusante, mas eles precisam ser acompanhados, que teve muitos usuários de água que foram penalizados e tiveram, de certa forma, reduzidos ou aumentados seus custos. Deixa eu pedir a gentileza, Eduardo, para te trazer a palavra já no próximo bloco. A gente está com o tempo apertado agora. A gente vai fazer um rápido intervalo com o Sala Debate, falando sobre os 7 meses da catástrofe, crime ambiental em Mariana, e já a gente volta a conversar. Até já. Estamos de volta com o Sala Debate, esta noite falando sobre os 7 meses da tragédia em Mariana. Conosco aqui no estúdio o Eduardo Santos de Oliveira, ele que é procurador da República, e também o Marcos Freitas, professor da COP e também coordenador do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais. Mariana, 7 meses depois. Eduardo, nós conversávamos há pouco aqui sobre a capacidade dos municípios de se reinventar, né, de procurar outras alternativas para girar a sua própria economia, né? O que você tem a dizer sobre a perspectiva de Mariana e adjacências? Sim, é porque eu achei bastante importante, né, a fala anterior, no sentido de que os municípios precisam procurar se colocar numa perspectiva no horizonte maior e começar a construir outras vocações. Né? Não é possível que em plena segunda modernidade, que em plena sociedade de risco, a gente continue atrelado, inclusive, às atividades. Então, me preocupa bastante que o discurso de Mariana sobre a volta, sobre a dependência minerária. Eu citei aqui o caso de Nova Lima, que foi devastada depois que a MBR saiu, porque as pessoas não sabem fazer outra coisa. Porque a mineração é uma atividade que degrada. Não tem como, ela é degradante, por si, não tem como. Então, eu achei muito interessante, é algo a se reforçar, é estrutural, né, não é meramente conjuntural. A gente começar a discutir que os municípios, né, eles precisam começar a repensar a sua vocação econômica para cortar essa dependência de grandes empreendimentos. Agora, é prático isso? Fazendo uma provocação para vocês, nesse momento em que se tanto discute nova política, velha política, interesses envolvendo, obviamente, a economia e o poder
desde a esfera governamental, a esfera estadual, a municipal. É viável essa reinvenção na prática, Marcos, no seu ponto de vista, apesar de ser legítima e necessária? Olha, primeira coisa, tem que ter dinheiro. Tem que se cobrar no momento em que o empreendimento se instala e começa a produzir, ele precisa remunerar direito, município, Estado, União, e com isso haver recursos para fazer fiscalização, para implementar outras atividades técnicas e econômicas suficientes, a ponto de eventualmente se viabilizar uma escola técnica, uma universidade, um centro de pesquisa estruturado para que você possa gerar outras alternativas para a bacia ou para outras alternativas para a região. Então, não se pode ter uma situação em que a mineração no Brasil paga muito menos do que a mineração em outros países do mundo, como a Austrália e o Canadá, por exemplo, que também tem riquezas minerais importantes. Assim como não pode a mineração pagar muito menos do que o petróleo em relação ao preço daquilo que está sendo estabelecido. Então, pela falta de dinheiro, esse dinheiro pode ser muito para um pequeno município, ou pode ser muito para uma determinada classe de pessoas que acaba trabalhando em cima desse recurso. Você acha que não vai demorar muito a legislação referente à mineração chegar no nível que a legislação referente ao petróleo chegou? Ela precisa. A dificuldade, que já foi dito pelo jornalista, e eu concordo, é que a área mineral costuma ter bancada. E a área de petróleo nunca costumou a ter bancada. Talvez pelo fato de ser uma empresa pública ou de economia mista nacional, eu nunca conheci a bancada da Petrobras, embora tenha alguns envolvimentos políticos que a gente conhece. Mas o minério se estruturou em bancadas legislativas. E isso faz com que o Código Mineral tenha muita dificuldade em avançar. É um usuário da água completamente desordenado. Eu lembro quando eu estava na ANA, que a gente estava discutindo transposição de São Francisco e um belo dia eu morava em Brasília, peguei o Correio Brasiliense, acho que foi 2003 isso, e encontrei um processo que envolvia Procuradoria de Minas, envolvia Procuradoria Federal, envolvia IBAMA, envolvia IGAN e outros mais lá, de uma empresa de mineração, que eu não me recordo agora o nome, talvez tenha sido menos, eu não vou, que tinha desviado 9 quilômetros do São Francisco para passar no seu empreendimento sem outorga. Eu cheguei na reunião segunda-feira de diretoria apavorado. Mas não é possível. Como é que o cara faz uma transposição própria sem autorização? 9 quilômetros. 9 quilômetros do rio foi desviado e havia um processo que andou, etc, e foi corrigido o problema. Agora, nós mesmo, na ANA, não tomamos uma posição dura como deveríamos ter tomado à época, de poder de polícia, de caçar o que fosse. Porque o setor minerário, ele tem essa coisa de pouco controle e precisa ser mais controlado. Aí, autocrítica de Marcos Freitas. Vamos convidar agora, Marcos, a Rafaela Lopes, ela que é advogada da ONG Justiça Global. E a Rafaela, como disse bem o Caetano, vai estar agora no dia 8 de junho em Santiago, no Chile. A Justiça Global está envolvida aí no evento da Organização dos Estados Americanos e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para debate sobre algumas importantes questões relacionadas ao caso de Mariana. Rafaela, muito boa noite, tudo bem com você? Oi, boa noite, tudo bem? Rafaela, o que você pode trazer para a gente da agenda dessa discussão em Santiago, no Chile, trazendo aí os dois eventos onde Mariana será pauta para que a gente possa munir o telespectador e o usuário de internet dessa discussão? Boa noite para você. Boa noite, é um prazer falar aqui na Futura. Bom, a gente está essa semana aqui em Santiago, né? Está acontecendo o período de sessões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Justiça Global vai participar em 2 audiências em que Mariana, né, como você falou, vai estar presente. A primeira audiência vai acontecer amanhã, é uma audiência regional e que vai falar sobre as dificuldades no acesso à justiça de vítimas de violações de direitos humanos praticadas por empresas. E aí a gente tem como um grande caso emblemático o acordo, né, que foi celebrado entre a Samarco, a Vale, a BHP e o governo federal e os governos estaduais de Minas e do Espírito Santo. Outro caso que vai ser pautado também é o da TKCSA, né, uma empresa que opera no Rio de Janeiro também sem licença, operava graças a um TAC, né, celebrado. Termo de ajustamento de conduta, né? Exatamente. E o Estado do Rio de Janeiro, né?
E na quarta-feira, ao meio-dia, no horário daqui de Santiago, vai acontecer uma audiência focada especialmente no caso do Brasil. Essa audiência de amanhã regional, né? Outros casos de obstáculos ao acesso à justiça, né, em outros países. E na quarta-feira o foco vai ser no Brasil. A gente espera, inclusive, a presença do Estado brasileiro e que nós esperamos que vai apresentar algumas respostas às denúncias que a gente faz sobre afetações aos direitos humanos decorrentes da mineração. Agora, falando especificamente, Rafaela, desse acordo, né, relacionado ao caso de Mariana, que muito se contesta, não só o valor, sobre a maneira como ele foi feita, como é que você interpreta esse tipo de situação a reboque da tragédia em si? Porque também é um esforço de uma tomada de decisão a curto prazo, porém há necessidade de se investigar de fato o que aconteceu, mas o acordo, ele, de uma hora para outra, ele sai, né, mesmo que fora de proporção, mas a época, como é um acordo, foi feito. Como é que você interpreta esse tipo de situação logo na sequência do crime ambiental, da tragédia em Mariana? Pois é, na verdade, o acordo, a gente interpreta o acordo como um sintoma de uma opção que tem sido feita, isso é uma tendência mundial, de uma regulação frouxa e uma regulação baseada na voluntariedade em relação às empresas transnacionais. E que dialoga muito com a fala que estava sendo feita antes de mim, sobre, por exemplo, a regulação do setor minerário, que envolve grandes empresas. Então, a gente tem essa perspectiva de uma regulação que se baseia em princípios voluntários. E aí, o grande problema dessa regulação, e que a gente vê claramente no caso do rompimento da barragem de Fundão, é que ela não efetiva as vítimas. O foco, na verdade, é garantir que a empresa volte a operar o mais breve possível, porque, afinal de contas, o Estado depende, né, da atuação dessas empresas. E aí as vítimas ficam totalmente desguarnecidas, né? E aí a gente traz esse caso aqui para essas esferas internacionais, né? A Justiça Global tem essa atuação, para ver se a gente consegue pressão internacional para que uma compensação e uma reparação mais efetiva possa ser dada, um acesso à justiça mais efetivo possa ser dado aos atingidos. Eu vou pedir para a Rafaela permanecer na linha com a gente, eu vou trazer suas ponderações aqui para o estúdio, já eu volto a falar com você. Marcos, sobre a discussão a respeito de licenciamento ambiental, nós falávamos no início do programa, né, o Brasil passa por infinitas discussões a respeito do Código Florestal Brasileiro, a respeito do impacto de grandes obras, e agora, em 2016, se discute a não necessidade de um licenciamento ambiental. Quais são os riscos de uma decisão como essa a reboque de acidentes e crimes ambientais que já foram cometidos a curtíssimo prazo? Eu acho que tem algumas questões. Nossa regulamentação, como o Eduardo comentou, é uma regulamentação bem estruturada e que, de certa forma, tanto no setor ambiental como no setor de recursos hídricos e uma série deles, é uma legislação relativamente bem estruturada e que pensa em determinar obrigações, etc. Agora, por outro lado, ela também foi crescendo muito de exigências, às vezes em cima de determinadas situações em que a gente precisava tomar a decisão um pouco mais rápido. O que você pode exemplificar para que isso fique mais claro? Um empreendimento não pode ficar em discussão 15 anos para sair. Então, um empreendimento da área de energia, que são empreendimentos que eu acompanho mais, quando você fala de uma hidrelétrica, são 15 anos de discussão. Uma PCH, uma pequena central hidrelétrica de 30 mega com lago até 3 km, dura 10 anos. Mas o que é apontado no licenciamento não é feito? Porque o processo carregou demais na fase do licenciamento prévio. O licenciamento prévio passou a ser a fase a pular. E aí se exigem papéis e mais papéis e mais papéis e mais papéis. Não há técnicos suficientes para ler tanto papel. E muitas vezes em situações até que de desconhecimento técnico, porque o licenciamento muda de lugares, etc., haveria necessidade de uma interação com o setor de pesquisa de maneira mais estruturada para que a tomada de decisão fosse mais rápida. Nossa tomada de decisão é muito lenta. Agora, uma vez que a tomada de decisão é feita, você libera o empreendedor praticamente para agir sem a cobrança de que aquelas coisas tenham sido feitas de fato. É como se você assumisse um compromisso diante do padre de rezar 20 Par Nossas. Sim, e não parece ser óbvio esse risco?
você teria que desbalancear. Você diminui um pouco as necessidades no licenciamento, do ponto de vista de ganhar velocidade de percurso, mas você vai acompanhar de maneira muito mais dura o momento da operação e da instalação. Porque é como a declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda é feita de maneira de autodeclaração. Todo mundo vai lá no dia tal e entrega a sua declaração e diz quanto recebeu e quanto tem que pagar ou quanto tem a receber. Uma vez que a Receita percebe que há alguma ilegalidade, você tira numa malha fina aquele cidadão e ele é obrigado a se autoexplicar. Então, hoje, você vai numa repartição aqui municipal, por exemplo, ou em outras, você vai ver papéis e mais papéis de uma maneira impressionante, às vezes de empreendimentos de pequeno porte. Não há dúvida que a burocratização no Brasil é um dos nossos A gente tem que quebrar um pouco isso, porque você carrega na necessidade de uma burocracia muito pesada para o licenciamento e depois você chega sem fôlego na parte de acompanhamento do empreendimento. Então, isso tem que ser, de certa forma, calibrado. Pois é, deixa eu ver a opinião do Eduardo sobre esse ponto de vista do Marcos, Eduardo, obviamente, de uma discussão tão importante, Sim, que é tirar a burocracia, permitir que o negócio avance com o grau de responsabilidade que ele tem que avançar, mas, ao mesmo tempo, não causar riscos para a sociedade a história está mostrando, né, que eles existem. Sim. Qual é a sua visão do assunto? Eu concordo com o Marcos plenamente, na medida em que ele, de uma maneira assim, mais ampla, né, critica essa inserção cultural do Brasil numa tradição cartorária, porque isso vale para todos os setores. Até aí tudo bem, a gente precisava, de repente, ser mais ágil. Né? Mas, simplesmente, né, extinguir o licenciamento ambiental, extinguir o processo, o que nós conversávamos antes até, que eu achei muito interessante, é que você tem o EIA, por exemplo, o EIA para o Hidrelétrico, para Belo Monte, é um EIA complexo. Lembrando a população que pegou o programa agora, estudo de impacto ambiental, Isso. Né? Relatório de impacto ambiental, que é estudo prévio de impacto ambiental, que é prévio. Um empreendimento do porte de Belo Monte, ele acarreta impactos, né, antropológicos, socioambientais, que realmente migratórios, que não dá para você abrir mão de um mínimo de controle processual, concordo. Mas o que pode se discutir também é que, no primeiro momento, o poder público estabelece várias condicionantes, né? Talvez até com o intuito de facilitar a aprovação da LP, da licença prévia, e depois ele não fiscaliza isso. Isso ocorreu em Mariana, isso ocorreu no caso da barragem de Fundão. Rafaela, qual é a sua visão sobre essa discussão recente a respeito da não necessidade do licenciamento ambiental no Brasil, haja vista a burocracia, os empecilhos jurídicos para que um grande empreendimento, médio ou pequeno, entre em operação, mas também a reboque dos riscos que ele mesmo pode envolver, né? Qual é a posição da Justiça Global a respeito de uma discussão como essa? Na verdade, assim, a gente enxerga o licenciamento ambiental como um processo que vai garantir a mitigação dos impactos de um determinado empreendimento. E aí, ao contrário do que muitos parlamentares, por exemplo, né, muitos inclusive que estão patrocinando projetos que visam flexibilizar essas normas do licenciamento, que acreditam que o licenciamento é um mero estorvo burocrático e que é um impedimento, né, um empecilho, na verdade, ao desenvolvimento do país. Para a gente, na verdade, as regras do licenciamento elas têm que ser duras e mais do que isso, na verdade, né, porque as normas elas são relativamente, a estrutura jurídica normativa é relativamente boa, mas o que tem sido um problema é realmente a precarização desses órgãos de licenciamento, né, do IBAMA, do DNPM, né, o Departamento Nacional de Produção Minerária, e que faz com que esses empreendimentos você tenha um estudo de impacto ambiental que não reflete a realidade daquele empreendimento, dos impactos que aquele empreendimento vai ocasionar. E isso quem tem que fazer é o Estado que tem que fiscalizar. Então, assim, também não adianta a gente ter uma normativa relacionada ao licenciamento ambiental dura e forte se a gente não tiver órgãos que de fato aplicar essa normativa e de fato ter pessoal suficiente, enfim, Claro. de fato proceder a essas fiscalizações, né? Agora, Rafaela, no que diz respeito ao contato com os moradores, né, queria que você trouxesse um pouco a perspectiva da Justiça Global com os moradores dos distritos afetados
pela questão de Mariana, né? O que você percebeu de empoderamento da população, né, para que as pessoas possam também saber o que pleitear, aonde ir, independentemente de qualquer auxílio ou indenização que aconteça? Esse movimento de empoderamento, de crítica, acontece de forma frequente ou vocês ainda percebem uma população que carece ali de uma questão relacionada à indenização legítima dos processos? Na verdade, eu acho que o processo lá no território ele é bem ambivalente, né? Existem sujeitos, atores políticos lá presentes que estão tentando organizar, né, os moradores, as vítimas, etc., e que têm desempenhado um trabalho muito bom, né? Como é o caso do Movimento dos Atingidos por Barragens, né? O MAB, o MAN. E aí, então, esses movimentos eles sanizarem as demandas, os pleitos dos moradores e conseguirem canalizar, né? Tá certo, a gente está enfrentando um pouquinho de dificuldade aí na comunicação com a Rafaela. Vamos ver se ela consegue concluir. A internet está oscilando um pouquinho, Rafaela. Vamos ver se você consegue concluir a sua fala. Vamos lá. Vocês ouviram até que parte? Eu não faço ideia. Acho que você estava falando ali do MAB e do MAN, justamente ali dos movimentos. Depois eu perdi você. Não, pois é. Então, destacar realmente a importância desses movimentos, né, para a resistência dos moradores e para garantir que, de fato, os direitos dos atingidos sejam, de fato, respeitados, né? Eu acho que são atores, assim, fundamentais nesse tensionamento com o Estado, nesse tensionamento com as empresas. E a gente... o nosso papel é muito assim de tentar fortalecer também, de tentar contribuir para que essa resistência se dê, né? Por outro lado... Vou trazer um pouquinho os questionamentos aqui para o estúdio. Queria agradecer a sua participação aí, falando diretamente de Santiago, no Chile. Desejar um bom encontro no dia 8 para você. Obrigado, Rafaela. Obrigada. Tá aí, Marcos. A gente percebeu aí, tanto no depoimento do Caetano, né, representando a classe jornalística que cobriu o evento de Mariano, quanto da Rafaela agora, as discussões relacionadas ao empoderamento dos indivíduos com relação ao que está acontecendo, né? O que você percebe de movimento da sociedade nesses próximos meses no acompanhamento dessas discussões? A academia está envolvida? Tem agenda? A academia tem tentado se envolver, mas a academia ela é muito direcionada por estímulos, porque você precisa de recursos para pagamento de bolsa, precisa ter envolvimento de profissionais, que obviamente uma coisa são estudos que a gente faz. Na época que houve o acidente, nós montamos um grupo no Instituto Virtual e trabalhamos durante um mês com 30, 40 pessoas internas, dedicando algum do seu tempo para discutir o que tinha acontecido com a ictiofauna, o que tinha acontecido com os usuários de água, usuários de solo, mapeando, interagindo com os colegas de Minas, os colegas do Espírito Santo, que de fato são os que são afetados e que estão vivendo na bacia. Mas chega um momento que, se você não consegue gerar um processo contínuo de suporte a essas atividades, as pessoas encerram as atividades e vão fazer outras atividades. Então, a gente percebe que, com o passar do tempo, esse movimento vai se desgastando. Quando você já devia ter uma coisa muito mais contundente de, se querem voltar à atividade, comecem a financiar de fato a recuperação da bacia do Rio Doce. Isso não pode ser gerado a um tempo indefinido e que isso fique numa briga judicial. De fato, o que precisa é, se dê uma situação de interesse para aquelas pessoas que perderam suas casas, suas atividades econômicas, etc., se transforma em parque aquilo que não puder ser mais recuperado do ponto de vista econômico, que essas imagens são horrorosas. Quer dizer, se vê que o estímulo a recuperar essa área vai ser muito difícil. Então, que se construa outra área, etc., que tenha as condições razoáveis e que isso sirva de exemplo para que não aconteça mais. Agora, alguma coisa tem que acontecer, porque se não acontece, as pessoas se desgastam e começam a achar que é a palavra do senhor das águas, do meio ambiente e tal, e que vão rezar para aparecer alguma coisa. E não necessariamente é o que está acontecendo. Então, eu acho importantíssimo vocês terem essa prática de discutir, mas a gente precisa sair eu não sei se é um TAC, Eduardo, eu não sei o que tem que sair dessa discussão, para que que a gente não complete um ano fazendo outra reunião desse tipo, um outro debate, sem um resultado propriamente dito. Eduardo, a curto prazo, qual que você acha que será o próximo passo eficaz nessa discussão a respeito das indenizações, não só da recuperação, mas de ter ali um plano concreto de que está acontecendo uma mitigação? Olha, do ponto de vista prático,
o que eu vejo é que as empresas, né, elas têm que se sentar, o Ministério Público Federal e a Força Tarefa, de maneira alguma, está fechado aos acordos. Estamos criticando esse acordo, mas de maneira alguma a gente está fechado ao acordo. Até porque os ritos acontecem, né? Exatamente. Né? E a gente também perde o controle do processo judicial, apenas nós estamos discutindo esse acordo, como disse a jornalista, da maneira como ele foi feito. Mas o que eu imagino é que a empresa tem que começar efetivamente, né, a chamar o poder público, a chamar o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, e começar de fato a investir, mas não mais pontualmente. Se você quer algum efeito prático nesse momento, é esse. Semana passada eu vi uma notícia de que a Samarco comprou o lote para a reconstrução de Bento Rodrigues. Ora, essas imagens mostram que Bento Rodrigues não será reconstruído. O que vai se erguer ali, na verdade, pode ser um complexo arquitetônico, casas, mas Bento Rodrigues não vai ser. Então, o que eu sustento é que é preciso que a empresa, né, assuma de fato a sua responsabilidade e invista, né, que ela solte as amarras desse acordo, se ela tem algum tipo de boa-fé, né, para com as pessoas em Mariana, no Brasil. E do nosso ponto de vista, a Força Tarefa ajuizou essa ação, porque a gente espera exatamente abrir as portas para uma negociação. E, só para encerrar aqui, do ponto de vista criminal, só para dar uma satisfação aos seus telespectadores, a gente está aguardando que o delegado da Polícia Federal nos entregue o inquérito policial federal relatado, o que ele me disse hoje, né, via WhatsApp, que vai fazer isso no prazo de 10 dias, e a gente espera que muito em breve a gente esteja dando também a resposta no campo criminal. Há possibilidade da mineradora retornar às atividades antes de boa parte dessas questões serem resolvidas? No que depender da Força Tarefa, não. Porque a gente imagina, se você imaginar, se você colocar o poderio econômico, que não é de Samarco, é de Vale, é de BHP, e os interesses estão por trás disso, a gente imagina que estejam acontecendo articulações nesse sentido. Mas nós estamos atentos, porque imaginamos que esse não é o cenário para que a empresa retome. Na verdade, seria até mesmo, eu digo assim, que a retomada das operações nesse momento e a PEC 65 seria um desrespeito ao sentimento daqueles que perderam as vidas lá em Mariana, em Bento Rodrigues. Marcos, estamos chegando ao final do programa. Queria suas considerações finais a respeito da sua perspectiva de próximos passos no que diz à realidade de Mariana. Olha, eu ainda tenho a esperança que a gente consiga, de fato, ter um acordo e uma obrigação embasados nas necessidades da nossa força-tarefa, do comitê de bacia, dos estados, dos municípios, dessas populações atingidas, que de fato a bacia seja corrigida. Não exista nada que não possa ser corrigido. É lógico que aquilo que está muito próximo, o custo de recuperação pode ser muito maior do que alocar as pessoas numa área decente, do que tente recuperar aquele Vesúvio, aquela coisa horrorosa que está por lá, né? Que a cidade virou ferro. Ou virou alguma coisa. Virou ponto turístico. Virou ponto turístico. Mas, em cima de 86 mil quilômetros quadrados, o impacto não é igual. E você pode certamente transformar a bacia do Rio Doce para uma bacia modelo. Uma bacia de recuperação, uma bacia onde o turismo possa crescer, onde você possa ter uma série de atividades e a gente passar para um patamar superior. E foi isso que aconteceu com os vazamentos de petróleo do início dos anos 2000, que aconteceram com muita frequência. E depois se adotou um sistema de controle desses vazamentos e os vazamentos diminuíram. Não quero dizer que não vai acontecer mais nenhum problema. Então, você tem que aproveitar esses momentos de crise para dar soluções mais estruturadas, sejam para o nível do país, sejam para o nível da bacia do Rio Doce, para que a gente volte a ter a capacidade anterior, que já não era genial, a bacia tinha lá seus problemas. Mas, de toda forma, eu acho que existe espaço, até a título de compensação ambiental, se tratar esgoto, se tratar uma série de necessidades que precisa na bacia, reflorestamento, etc, etc. E aí sim a gente dá para outras atividades que não minerais, que vão gerar emprego e renda para essas pessoas, não depender tanto da mineração. Marcos Freitas, professor da COP, também coordenador do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais. Muito obrigado pela participação no programa. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Eduardo, suas considerações finais. Obrigado. Uma frase, a aprovação da PEC 65, que fulmina com a licença ambiental, ela agride princípios constitucionais, né? Mais de um. Mas o principal deles é que o legislador derivado, os senadores, hoje, eles não estão autorizados pela Constituição
ou pelo poder constituinte lá de 88, ao retrocesso. Né? E a gente pode aperfeiçoar os mecanismos, mas simplesmente extinguir é um retrocesso e ele não está autorizado a tanto. Eduardo Santos de Oliveira, procurador da República de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado pela participação. Até a próxima. Obrigado, Brito. Até a próxima. E a você de casa, você que acompanha o programa pela TV ou pela internet, depois na reprise, nos nossos canais no YouTube, no Facebook, no Twitter. Obrigado pela audiência, pela companhia. O Sala Debate em discussão a respeito do meio ambiente não traz aqui motivos de comemoração, traz sim de reflexão, e a catástrofe de Mariana não pode realmente sair da memória do povo brasileiro. Vamos acompanhar, vamos cobrar. Até a próxima.